Graça e paz, amados. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo de Deus possa levar paz, refrigério, sabedoria para a sua vida. Eu gostaria de começar com você o culto de hoje, esse tempo de reflexão. Bem, é tempo de culto, de reflexão, de aprendizado, de comunhão, por que não dizer? Já que nós estamos em comunhão uns com os outros, através do Cristo e da Palavra. Vamos começar falando com Deus em oração? Pai, recebe esse culto para a Tua glória. Abençoa cada pessoa que está participando, cada pessoa que está ouvindo. E Deus, derrama graça, derrama sabedoria e leve paz a cada coração. Salva vidas, Senhor. Leva sabedoria, leva, Senhor amado, a palavra que transforma, para que os homens vejam Jesus, creiam nele, sejam salvos e transformados. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, adore a Deus, descansa o coração e deixa Deus falar contigo por meio da sua palavra. Nesse tempo, mais uma vez abriremos a Bíblia em Tiago capítulo 5 e no versículo 12 deixaremos o Espírito Santo de Deus nos dizer que nós precisamos ter uma palavra digna de crédito. Essa é a mensagem de Deus para essa noite. Espero que Deus te abençoe. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dourar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dourar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu Pai
esse é o meu querer. Amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade e porque o nosso coração tem a palavra como instrumento do Senhor para a nossa transformação. Transforma-nos, ó Pai, a partir do coração, da mente, e nos ajuda, Senhor, a entender os valores que o Senhor tem para a nossa vida. Ilumina, Pai, nossa mente e nos ajuda a entender a palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. E hoje nós vamos observar apenas um versículo nesse capítulo.
Na verdade, é o versículo 12 que não é um versículo isolado na Bíblia, não é um único versículo desenvolvendo um tema. Ao contrário, ao longo da Bíblia, nós vemos a mesma mensagem sendo pregada. E é importante que nós abramos nosso coração e entendamos. Veja, amados, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. É Tiago 5,12 que diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto ou juramento. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Queridos, olha como um versículo tão pequeno carrega um grande significado. Tiago, ele usa a palavra para dizer: não jura, não faça um voto, não seja alguém que precisa de um juramento para comprovar a sua palavra. Bem, eu mencionei a palavra voto, e nos nossos dias a palavra voto acaba tendo outro significado, né? Mas nesse contexto, no versículo 12, Tiago usou a palavra juramento, usou também a palavra voto, mas é a mesma palavra. Foi traduzido com palavras diferentes no versículo 12, mas a ideia é uma só. Tiago está dizendo que não é necessário jurar. E Tiago, ao mesmo tempo, vai dizer: seja verdadeiro. Não seja alguém que precisa do juramento, para que, ao invés disso, seja uma pessoa autêntica, que fala o que precisa ser falado e que realmente não deixa dúvida, porque fala com assertividade. Amados, essa é a mensagem de Tiago nesse versículo muito simples. Mas pense, quando nós falamos de juramento, nós estamos falando sobre um compromisso. Estamos falando sobre uma promessa que ela é de fato, ela é enfatizada com um juramento. A palavra juramento dá essa ideia de um compromisso que é assumido, uma promessa que é feita, mas ela é enfatizada por meio de um juramento. E normalmente, inclusive, para que essa promessa ou esse compromisso tenha valor, a pessoa acaba invocando o nome de alguém, acaba colocando alguém no meio da história, né? Ah, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo filho meu, juro por isso, por aquilo, e assim vai. Queridos, a palavra juramento é isso. É um compromisso, é de fato uma promessa, uma palavra que é falada, que é enfatizada ou credibilizada pela invocação de um nome, pelo acréscimo de alguém no meio da história. Bem, faça distinção nessa palavra só para você entender. Quando eu falo sobre juramento, eu falo que ele pode ser uma ênfase. Bem, se alguém tem crédito, é alguém que é acreditada diante dos outros, é uma pessoa reconhecida como verdadeira, quando ela diz, eu juro, juro que foi assim, bem, não é porque ela seja uma pessoa duvidosa ou desacreditada, não. A pessoa fala aquilo no sentido de estar enfatizando, colocando ênfase mesmo no assunto. Mas o juramento pode ser, para aquele que não tem crédito, uma forma de dar crédito, de dar credibilidade. Alguém que não é visto como autêntico, verdadeiro, em quem se pode acreditar, e a pessoa então diz, não, eu juro, eu juro, eu juro isso. Amados, a palavra juramento, ela é de fato conhecida e amplamente, é uma prática amplamente usada, hoje como sempre foi. E Tiago, quando escreve, ele diz, não jura, não jura, nem pelo céu, nem pela terra, não jura. Não seja alguém que precisa disso,
mas seja verdadeiro. Juramento pode ser uma ênfase ou pode ser uma maneira de ganhar credibilidade, se é que falta credibilidade. Bem, só para você entender um pouquinho, nos dias em que Tiago vivia, naquela época da igreja do livro de Atos, do tempo de Jesus Cristo, os juramentos eram muito comuns, amados. Era muito comum que as pessoas fizessem uso disso. Ele era uma prática regular. Mas o juramento, ele estava de fato se transformando em algo que era assim. Havia juramento que deveria ser cumprido e aquele que não exigia cumprimento. Quando alguém jurava pelo nome de Deus, e eles nem ao menos falavam o nome de Deus em vão o tempo todo, né? Eles evitavam falar o nome de Deus, mas quando falassem que algo era em nome de Deus, aquilo deveria ser cumprido. Um juramento que colocava o nome de Deus, ele deveria ser cumprido. Mas um juramento que era um juramento comum, eu juro. Bem, aquele normalmente já se sabia que não seria cumprido. Então, queridos, tenta imaginar. Eles tinham esse parâmetro em que alguém jurava pelo nome de Deus e aquilo deveria se cumprir, ou alguém jurava por si mesmo ou por outra coisa e já se sabia que aquele juramento não era tão valioso assim. Bem, o ser humano, ele sabe dar um jeitinho em todas as coisas. E o próprio juramento começa a perder o sentido. Queridos, parem para pensar. Em uma sociedade onde o juramento é necessário, já fica evidente que aquela é uma sociedade mentirosa, falsa, uma sociedade que de fato não é verdadeira. Pare para pensar. Onde o juramento é necessário, percebe-se que a fraude é de fato algo comum. Por quê? Se as pessoas não são capazes de falar por elas mesmas, ter crédito e cumprir o que dizem, bem, significa que é um lugar onde há falsidade, mentira e a fraude está presente. Mas sabe, nos dias de Cristo era assim que acontecia. O juramento era comum. Quando alguém jurava por Deus, deveria cumprir. O juramento que não era por Deus não era tão necessário assim. Por outro lado, quando nós vemos naquela cultura o juramento como algo muito comum, significa de fato que as pessoas estavam andando por caminhos um tanto mentirosos. Amados, existe um texto bíblico que é Mateus capítulo 23, que deixa um exemplo bastante interessante. Eu vou ler, escuta isso. Eu estou lendo na nova versão transformadora, Mateus capítulo 23, do versículo 16 em diante. O texto bíblico diz assim: que aflição os espera, guias cegos. Jesus estava falando para escribas e fariseus. Escribas eram os copistas da lei, que, portanto, copiar, sabiam bastante coisa de memória, e eles eram os mestres, doutores da lei. Fariseus eram um grupo religioso bastante severo, conhecido como os separados, os bem radicais. Jesus, então, estava chamando eles de guias cegos. Então Jesus diz: vocês são cegos, porque dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus. Mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos, cegos, o que é mais importante, o ouro ou o templo que torna o ouro sagrado? Vocês também dizem não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que sobre ele está. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se assenta no trono. Amados, olha como Jesus Cristo confronta eles, fazendo menção à prática do juramento. Bem,
Jesus estava condenando os líderes da religião, porque eles estavam tratando o juramento como uma forma de materialismo, como uma forma de ganância, como meio, inclusive, de ganhar coisas. Veja como o pensamento muda. Bem, eles dizem assim, se você jura pelo templo, tudo bem, não há problema, mas se jurar pelo ouro do templo e não cumprir, fica obrigado de pagar o ouro. Se você jura pelo altar, tudo bem, mas se você jurar pela oferta, deverá então cumprir. Amados, olha como que o juramento foi de fato usado de maneira muito frequente, mas de maneira banal, que perde o significado. Primeiro, a existência do juramento em si já era um problema. Mas quando as pessoas começam a tratar o juramento como algo materialista, carnal, corrupto, se até no juramento havia corrupção, tenta imaginar no meio da cidade, no meio da sociedade. Jesus Cristo então diz: vocês são cegos, são ignorantes, porque de fato não entendem nada sobre Deus e não entendem nada também sobre o juramento. Amados, conseguem entender o contexto? Tiago fala para um público que tinha essa prática bastante comum no dia a dia. E Tiago, quando escreve, ele diz: não jureis, não jure, não seja necessário isso. E a bem da verdade, não foi só Tiago que falou sobre isso. Em Mateus capítulo 6, o nosso mestre Jesus, ele também fez o seguinte ensinamento. Na verdade, Mateus capítulo 5, versículo 33. Jesus Cristo diz assim: também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de nenhum modo jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. E o que disser, e se o que disser passar disso, vem do maligno. Queridos, olha a palavra de Jesus. Jesus disse: aprendemos que não devemos jurar em falso. Na verdade, irmãos, a própria lei dizia que ninguém deveria dar um testemunho falso. A palavra não deveria ser falsa, e já que existe o juramento também não deveria ser falso. E Jesus então diz: não jura pelo céu, pela terra, pela cabeça, não jure por nada, por Jerusalém. Não seja isso necessário. Mas tenha o seu sim como uma palavra que não precisa de comprovação, porque o sim é sim e o não é não. E Jesus então disse: o que passar disso vem do maligno. Ou seja, se alguém diz o sim e não cumpre o sim, mas coloca outras coisas, outras verdades, mas espera aí, mas olha, Jesus diz: isso é do mal. Isso vem de uma natureza errada, de um coração errado, e, consequentemente, isso associa a pessoa com aquele que é mau. Amados, Jesus está querendo deixar claro que o juramento, ele não deveria ser praticado. É um fato, porque o sim deveria valer e o não também, mas quando alguém jurasse, deveria cumprir. E sabe por que Jesus fala isso? Porque a cultura em que ele vivia fazia uso dos juramentos, mas os próprios juramentos estavam fraudulentos, eram fraudados, assim como a própria palavra daquelas pessoas. Tiago repetiu o que Jesus ensinou, amados. Jesus disse e Tiago repetiu. E sabe, amados, nós precisamos aprender com essa palavra. A nossa cultura provavelmente não faz uso tão frequente
do juramento como aquela cultura fazia. Mas a nossa cultura padece de um problema semelhante, que é o problema de o sim não significar sim e o não, muitas vezes, não significar o não. E nós precisamos aprender com essa palavra que precisamos ter credibilidade, ser pessoas autênticas, que não precisam colocar alguma outra coisa para dar peso e valor ao que nós falamos. Amados, pensem comigo, juramentos, eles podem ser sinônimo de falsidade. Pense nisso. Se existe uma necessidade de jurar, o juramento pode carregar junto com ele a falsidade. É como, sei lá, uma criança que brincando em casa fez uma grande arte e fala para a mãe e para o pai: eu juro que não fui eu. Bem, amados, pense. Muitas vezes o juramento é invocado não por crianças que têm pouco entendimento das coisas, né? Mas até por adultos e pessoas mais velhas que falam: não, eu juro que não fui eu. Quantas pessoas que cometem crime, quantas pessoas que fazem atrocidades e barbaridades, quando ali confrontadas inicialmente dizem: eu juro que não fui eu. E depois, quando se aprofunda nas investigações, vê que sim, foi aquela pessoa. Amados, eu não estou dizendo que todo juramento significa que é falso, mas quando o juramento se faz necessário, ele pode sim carregar falsidade e engano junto com ele. Bem, ser transparente e verdadeiro é uma virtude e deveria ser encarado como uma virtude. Pense, amados, se falar a verdade, se ser transparente e se a palavra ser verdadeira for encarado como uma virtude que nós vamos aplicar, bem, não precisa esse negócio de ficar aqui, eu juro, tá? Eu te prometo. Bem, a palavra basta, amados. Veja, é necessário hoje encararmos a palavra verdadeira como uma virtude a ser praticada. Queridos, não apenas nos compromissos e nas promessas, mas nos votos que fazemos. Voto de casamento, voto de cuidado, voto de comprometimento no trabalho, voto de respeito ao código moral e ético que nós cidadãos temos como profissionais e pessoas e assim por diante. Que cada compromisso que é assumido, quando nós dissermos sim, que isso seja de fato, não aqueles tipo, sim, tá bom. Não, mas algo verdadeiro. Porque é virtuoso. Quando nós falarmos com as pessoas, que da nossa boca sai a verdade. Queridos, veja como a nossa sociedade, por vezes, não fala a verdade. Porque, infelizmente, nós falamos no automático muitas vezes. Veja se eu não estou errado. Quantas vezes nós ou alguém chega num velório, por exemplo, tá lá o pessoal triste, é óbvio, tá em luto e fala que tá tudo bem com você. Bem, a pessoa acabou de perder um ente querido, tá tudo bem, tá tudo bem. Não tá bem. Ou a gente vê a pessoa tá mal, tá doente, tá passando um problema. E às vezes, até por ignorância, a gente fala isso porque é automático. E aí, fulano, tá tudo bem? E a pessoa fala também no automático. Por vezes, amados, seria legal a gente ter mais transparência. Falar, olha, eu não estou bem hoje. Porque tem horas em que nós não estamos bem. Poderíamos falar de maneira intencional, claramente, verdadeiramente, com autenticidade, o que de fato está acontecendo, amados. Pense, se quando nós não estivermos bem, ou estivermos passando por um problema, e alguém que se importa chega até nós e fala: ô Tiago, como é que você está, cara? Você está bem? Fala: meu querido, tô legal hoje não. Talvez a outra pessoa vai ficar armada, concorda? Porque ela faz a pergunta se está tudo bem, meio no automático, esperando que também automaticamente eu vou falar: sim, cara, tá tudo bem, tudo beleza. Quase sempre é assim. Amados,
falar da palavra, da verdade como uma virtude, como eu disse, não precisa ter só a ver com a promessa ou com o compromisso, mas com a comunicação de forma geral. Eu creio que se a maioria das pessoas, ou se nós como um todo, falássemos a verdade, fôssemos autênticos a respeito do que pensamos, do que sentimos e estamos passando, se nós declarássemos a verdade, provavelmente nós evitaríamos mais tristezas, resolveríamos melhor nossos problemas, abriríamos para as pessoas acesso para nos ajudar e provavelmente ficaríamos mais aliviados de fardos que carregamos. É uma virtude, queridos. Se você não estiver bem e alguém te pergunta se está bem e se há confiança entre vocês, por que não dizer, olha, não estou legal hoje? Quem sabe dali vai vir um processo, uma conversa que vai trazer cura, alívio, que vai trazer reabilitação. Falar a verdade, amados, é uma virtude. E pense também de uma forma mais dramática agora. Se nós não falamos a verdade, significa que o que não é verdade é mentira. Concorda? E há uma coisa, uma pista que Jesus Cristo deixa em João capítulo 8, versículo 44, que Jesus Cristo diz que quando alguém fala mentira, essa pessoa procede do diabo, do inimigo, do acusador, do adversário. Porque ele profere mentiras, ele vive mentindo e ele é o pai da mentira. Bem, Jesus Cristo, então, ele diz que a mentira está associada com o diabo, aquele que é mentiroso, aquele que é mestre no engano e na falsidade. Jesus chega a dizer que o diabo é o pai da mentira. Amados, se alguém então faz uso da mentira, significa que está fazendo uso de um elemento ou de uma ferramenta ou arma que é disponibilizada pelo próprio diabo. A palavra de Deus diz que Deus é verdadeiro, que Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Não há nada obscuro, sombrio, enganoso. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, também verdade e vida. João 17 diz que a palavra de Deus é a verdade, amados. Olha isso. Deus é verdadeiro, sua palavra é verdadeira. A verdade está em Deus. É um elemento divino. E aquele que fala a verdade está se apropriando e usando um recurso que é de Deus. Assim como alguém, ao usar a mentira, está usando da artimanha do engano, fazendo uso da mesma estratégia do enganador. Não minta, querido. Que nós tenhamos coragem de não mentir. Às vezes, a mentira pode ser um processo automático de comunicação. Quando colocados à prova, quando tentando sair de uma situação, e nós então mentimos, enganamos, é uma coisa que o ser humano faz com muita facilidade. Precisamos ter uma palavra verdadeira, porque isso é virtude. Sem necessidade de ficar jurando e sem mentira. Lembre, queridos, que quando nós fazemos uso da palavra verdadeira, nós estamos levando em consideração a lealdade, o compromisso e o respeito. Quando nós falamos a verdade, quando nós dizemos é sim, é não, isso significa que nós estamos sendo leais, que nós estamos comprometidos com a outra pessoa, ou com uma organização, uma instituição, ou com qualquer outra coisa. Significa que há comprometimento. E quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando respeito pelo outro. Amados, não vamos ser pessoas que precisam jurar para ter crédito. Não vamos usar o juramento como uma camuflagem para nossos enganos e falsidade. Não vamos
enganar o outro dizendo, não fiz nada não, quando sim fizemos. Que Deus nos ajude a ter autenticidade para comunicarmos de forma autêntica. Você que é casado, se lembre, um dia, seja na igreja ou lá na cerimônia do civil, você prometeu, jurou, fez um voto de amor, fidelidade, comprometimento. Que aquele voto tenha sido sim, um sim verdadeiro. Você que tem filhos, na relação com os filhos, cuidado com os juramentos, cuidado com as promessas que faz. Aquilo que você prometer, prometa consciente e cumpra. Seja leal, comprometido, respeita o filho. Você no seu trabalho, seja leal, comprometido em qualquer outra circunstância da vida. Amados, é necessário compromisso. E nós precisamos levar em consideração que em uma sociedade onde a palavra vale pouco, onde uma assinatura vale pouco, onde um compromisso precisa de, uma carta, um papel, um contrato, quando a nossa assinatura precisa de uma autenticação de cartório, amados, até certo ponto o cartório é um atestado de que nossa palavra e o nosso nome não vale muito. Eu queria dizer para vocês o seguinte: se a nossa sociedade é como é porque falta verdade. E se nós somos pessoas que estão em intimidade com Deus, Deus é verdadeiro. A verdade é um elemento, uma ferramenta de Deus. A autenticidade. E nós precisamos carregar essa virtude para dizer sim e não, para cumprir compromissos, mas também em outras áreas da nossa comunicação. Vamos ser, queridos, transparentes e verdadeiros. Tanto Jesus disse, não jura. Tiago também fala a mesma coisa. E essa é uma palavra para você. Seja verdadeiro. Usa esse elemento disponibilizado por Deus. Espero que essa reflexão de um versículo de Tiago seja útil para a sua vida e que Deus te use para que você fale o que precisa ser dito e que em todas as áreas da sua vida o seu palavreado demonstre que seu coração está ocupado pela verdade, que o seu Deus é a verdade, que o seu Senhor é a verdade. Pai, abençoa essa palavra. Ajuda-nos a lutar contra o engano e a mentira. E usa-nos, Deus, para que possamos comunicar verdadeiramente, sempre para a tua glória, sempre revelando o nosso caráter cristão, respeitando o próximo, sendo leais. Livra-nos, Pai, da mentira. Livra-nos da pessoa mentirosa. Cerca-nos de verdade e de respeito. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver como sou.
Uma palavra, queridos, uma palavra como essa, ela nos inspira a entender que precisamos falar de maneira que tenha credibilidade. O sim, sim. O não, não. A autenticidade. Uma comunicação verdadeira que demonstra respeito, compromisso, lealdade. Que a verdade seja o elemento que pegamos de Deus e usamos na nossa vida, ao invés de lançarmos mão de um elemento diabólico que é a mentira e o engano. Precisamos ter uma palavra digna de crédito. Às vezes juramos para enfatizar, às vezes juramos para que o outro acredite em nós, se não temos credibilidade. O que eu gostaria é que Deus nos desse capacidade de falar a verdade sempre e que Deus seja glorificado pela verdade que nós propagamos, porque vivemos a verdade. Eu gostaria de desejar que Deus te cerque de verdade, que Deus livre cada um da mentira, que a verdade seja o nosso Deus, o nosso Senhor, que a verdade seja o manual que nós seguimos e vivemos, e que a verdade seja o estilo de vida que cada um de nós vive. Amados, que Deus abençoe cada um e que Deus dê paz.